Boa noite, tudo tranquilo? Saudade de vocês, meus queridos do terceirão. Estamos de novo aqui, né? Aula à distância, mas dando continuidade ao assunto sobre pós-Segunda Guerra Mundial. Claro que, né, queria trabalhar essa aula aí pertinho de vocês, mas por esses dias nós vamos continuar, sabe, sei lá, até quando, nós vamos rezar para quanto antes isso acabar, mas o que temos então para nós conversarmos por aqui e aquilo que conversei semana passada, né? Vamos dar continuidade aqui aos assuntos de nossa apostila, vou explicando item por item para vocês e, claro, tenho a certeza de que todos já estão fazendo e vão fazer minhas atividades, não é? Bom, pós-Segunda Guerra Mundial, então só para relembrar aquilo que falávamos, Segunda Guerra Mundial, 1939 até 1945. De 39 a 45, tivemos então o período da Segunda Guerra, a destruição da Europa como um todo, a Alemanha e a Itália completamente derrotadas, na Ásia, Japão com as bombas atômicas, e surgem duas superpotências ao final do conflito, Estados Unidos e União Soviética. Nós já tínhamos visto lá em sala, né, os acordos, os tratados, porque logo que acaba a guerra, os donos do mundo, né, vou chamá-los assim, líder dos Estados Unidos, da Inglaterra, da União Soviética, se reúnem e começam então a debater o que vamos fazer com o mundo. A França também participava, mas corria mais atrás. Mas, de qualquer forma, na divisão do mundo, nós temos então a influência maciça do capitalismo pelos Estados Unidos e do lado socialista a União Soviética. Vamos nos lembrar, divisão em três mundos. Primeiro mundo, capitalistas ricos. Segundo mundo, os países socialistas, ganhando destaque a União Soviética, Cuba, a Coreia do Norte vai se tornar depois, né, vai dividir a Coreia do Sul, em 1950. E o terceiro mundo, capitalistas, mas pobrão. Lembram-se, nós os pobrão aqui desse lado, somos capitalistas, mas capitalistas sem dinheiro, né? Bem bacana nós. Mas aqui então, divisão do mundo, de um lado então a influência norte-americana, foram realizados acordos políticos militares entre cada um dos lados. Veja, nós temos a criação da OTAN pelo lado capitalista, Organização Tratado Atlântico Norte. O que significa isto? É uma organização, a OTAN, braço armado dos capitalistas, que tem por objetivo a manutenção e a propagação do capitalismo. Claro, obviamente, impedindo a ação dos socialistas. De outro lado, nós temos o Pacto de Varsóvia, os liderados pelos soviéticos, obviamente. Nós temos o lado socialista, também com seu braço armado, tentando influenciar ao máximo de países para que se tornem socialistas. E em meio a essas duas superpotências, estamos nós, né? Os países pobres que vão recebendo influências de um e de outro. Nós vamos falar disso um pouco lá na frente, mas só para nós termos uma ideia, né, disso em relação ao Brasil, por exemplo, as ditaduras ou a ditadura militar, as ditaduras da América Latina, a ditadura militar no Brasil, ela vem justamente para impedir o socialismo, né? Essa semana teve um senhor, não vou citar nome, né, mas que é presidente da República, que foi, que foi em uma manifestação, né, onde as pessoas estavam pedindo o AI-5. Quer dizer, AI-5 é um ato institucional que representa a ditadura que não dava liberdade nenhuma para o país, para as pessoas, né? Mas isso a gente vai ver num contexto, lá na frente, a influência da Guerra Fria sobre o Brasil. Por hora, para nós concluirmos nossos minutos, nossa conversa desta semana, e claro, para depois vocês já saírem correndo para fazer os meus exercícios, nós temos o início de uma corrida armamentista, de um lado e de outro.
norte-americanos correndo atrás de armas e soviéticos da mesma forma. Só para vocês terem uma ideia, até alguns filmes, né, mostram isso, até os dias atuais, de quando acabou a Guerra Fria, o tanto de arma que nós tínhamos, de munições, de armas que nós tínhamos. Houve uma produção em massa. A ideia era, norte-americanos estarem armados, se os soviéticos vierem aqui, nós vamos nos defender e atacar. Soviéticos, da mesma forma. Vamos nos defender, vamos estar armados, nos defender e atacar. Além da corrida armamentista, também vamos verificar ali na frente, que houve uma corrida espacial. Sabe a história de conquistar a Lua, de ver que a Terra era azul, Yuri Gagarin, pisar na Lua, Armstrong, né? Então teve essa corrida espacial também dentro do contexto da Guerra Fria. Os Estados Unidos sempre se autoproclamaram como, né, o país das liberdades, onde todos são livres, né, e toda essa liberdade bonita na teoria. Na prática, nós tivemos, lembra do Plano Marshall, né, que nós vimos na aula passada, na semana passada? Plano Marshall era a ideia de ajudar financeiramente os países quebrados pela guerra, pobres, desde que eles não aderissem ao socialismo. Mas mesmo internamente, nós temos perseguições dentro dos Estados Unidos. Vejam, o senador McCarthy estava no comando do Comitê de Atividades Anti-Americanas. O que isso significa? Naquela época, né, utilizavam-se da tecnologia, obviamente não era todo esse aparato que nós temos aqui, mas de qualquer forma tinha tecnologia para eles então conseguirem chegar até os opositores. Investigações, se alguém escrevesse um jornal, né, que defendesse ou desse ar de socialista, panfletos, manifestos, emissoras de rádio, não é? Tudo isso já representava alguém que estava se manifestando ao lado socialista. Na televisão, né, depois, quando começa a popularizar a televisão, há também aquilo que se chama até de caça às bruxas, que seria perseguir todos aqueles que defendiam o socialismo dentro dos Estados Unidos. Então, a ideia principal era: norte-americanos se defendem e defendem o capitalismo, soviéticos se defendem e defendem o socialismo. Com isto, até surgiu uma expressão que começa uma cortina de ferro, que vai dividir o mundo. A palavrinha mais importante de hoje é bipolarização. A expressão mundo bipolarizado é a principal característica dessa Guerra Fria. A divisão entre socialistas e capitalistas. Então, por hoje, essas ideias principais sobre a Guerra Fria, sobre essa divisão do mundo entre norte-americanos e socialistas soviéticos. Agora, preciso que vocês façam as atividades, me mandem, porque nas próximas aulas a gente vai dar sequência e nós vamos ver como foram os enfrentamentos indiretos. Lembrem-se, Guerra Fria não houve uma guerra declarada, direta, entre Estados Unidos e União Soviética. Até porque, se tivesse, acho que nem estaríamos por aqui hoje, né? Porque os armamentos eram muito potentes desta guerra. Mas tivemos vários episódios de conflitos indiretos, como, por exemplo, só para nós sabermos, a Guerra do Vietnã, que nós vamos verificar na próxima aula. Pessoal, então, por hoje, essas ideias, esses principais conceitos, façam os exercícios. Semana que vem daremos continuidade. Até mais.